11. O encontro com o Libertador. No domingo de manhã, alguns meses depois de ter me mudado para um novo apartamento, acordei sobressaltada e percebi pela claridade do sol atravessando as cortinas do quarto que havia perdido a hora. Apesar de todas as bênçãos do Senhor, do aconselhamento na igreja, dos momentos de alegria e paz e do apoio de outros cristãos, de vez em quando eu ainda lutava com a depressão. Sentia-me constantemente exausta pela luta para superá-la. Também sofria de insônia e, depois de virar na cama durante horas, caía em sono profundo ao amanhecer. Quando acordava, parecia que não havia dormido. O culto vai começar daqui a 20 minutos, resmunguei para mim mesma. Não tenho tempo de lavar a cabeça nem de me maquiar. Vou entrar na igreja de fininho e espero que nenhuma pessoa conhecida me veja. Vesti-me rapidamente, sem tomar banho, o que não era meu costume. Passei um pente no cabelo, peguei a minha Bíblia e corri para o carro. As manhãs de domingo na igreja era a minha tábua de salvação. Perder o culto estava absolutamente fora de questão, por pior que fosse a minha condição. E agora já conseguia ir de carro sozinha. Parei no estacionamento, desci do carro e corri para a entrada da igreja, onde me encontrei com Terry e seu amigo Paul. Enquanto nos cumprimentávamos, eles se viraram e acinaram animadamente para alguém que estava entrando no estacionamento. É Michael O'Martian. É a primeira vez que ele vem a esta igreja, Paul explicou. Ótimo, eu disse, tentando disfarçar o nervosismo e censurando-me por não ter passado blush no rosto. Queria fugir antes que ele me visse com aquela aparência horrível, mas era tarde demais. Michael desceu do carro e aproximou-se de nós em 1 minuto. Veja quem está aqui, Michael, é a Storm, Paul disse. Oi, Michael. Tentei parecer alegre. Como vai? Bem, ele respondeu com um movimento de cabeça. Michael estava deslumbrante. Pedi licença e imediatamente entrei na igreja sozinha. Desarrumada como eu estava, não podia nem pensar em sentar com eles. Chorei do começo ao fim do culto. Não sei o que as pessoas sentadas perto de mim pensaram. E o pastor Jack deve ter pensado que efeito a sua mensagem teve sobre mim naquela manhã. Eu só pensava nas bobagens que havia feito. Percebi que quando colocou Michael em minha vida, Deus quis dar-me a oportunidade de tomar a decisão certa. Michael contou-me a verdade a respeito do Senhor e fui atraída pela luz de Deus na vida dele, mas resisti. Tive a chance, mas, como sempre, fiz a escolha errada. Agora era tarde demais. Deus, eu estraguei tudo. Esses 29 anos foram um desperdício total, mas eu entrego a minha vida ao Senhor. Não permita que eu volte para o lugar errado. Orei. Até aquele momento, eu havia apenas recebido a vida que Deus me dera. Agora estava entregando a minha vida a Ele. Ao lembrar-me dos fracassos e entulhos do meu passado, eu sabia que não poderia mais caminhar sozinha. Queria que Deus assumisse o controle da minha vida e a usasse conforme o desejo dele. Por certo, ele a usaria melhor do que eu. Depois do culto foi impossível sair sem ser notada. Michael abordou-me perto da porta e mencionou que havia comprado um carro novo na véspera. Quer dar uma volta? Claro, respondi, censurando-me de novo por não ter passado batom nem pintado os olhos antes de sair de casa. Pusemos as conversas de 2 anos em dia durante o curto trajeto. Você se deu bem, Michael, eu disse sorrindo. Fiquei sabendo que você é o novo pianista mais famoso da cidade. Lembra-se do que eu lhe disse? Ele riu. Em seguida, seu semblante ficou sério. Ouvi dizer que você se divorciou.
Olhei para baixo e confirmei com um movimento de cabeça. Se você quiser, pode dizer, eu avisei. Acho que errei quando não lhe falei o que deveria sobre a realidade de Jesus em sua vida, Stormy. Se tivesse me esforçado mais, talvez tivesse ajudado você a entender. Se você tivesse aceitado Jesus naquela época, talvez nada disso tivesse acontecido. Não sei dizer quantas vezes desejei que você tivesse me forçado a ouvir, mas agora é tarde. Tudo ficou no passado. E o mais importante é que hoje eu conheço Jesus. Por favor, não se culpe. Senti-me atraída por Jesus em primeiro lugar por causa daquilo que vi em sua vida. Vi Jesus em você, em Terry e depois no pastor Jack. Só que na época não conseguia entender. Surpreendi-me quando Michael sugeriu que nos encontrássemos para conversar de novo na semana seguinte. Deus, com certeza o Senhor deve ter cegado aquele homem, eu disse em voz alta no carro a caminho de casa. Ou então, ele sentiu pena de mim. Saí de casa hoje tão desarrumada. Senhor, não permita que eu cometa outro erro. Se não é para mim ficar com Michael, eu estou disposta a não vê-lo mais. Falei sério, o que era outra evidência de que minha oração naquela manhã na igreja era sincera. Não senti nenhum desconforto por ter de sair com Michael no fim de semana seguinte. Por isso, no sábado à noite, lavei a cabeça, arrumei o cabelo com todo cuidado e coloquei a maquiagem como se fosse uma artista. Quando abri a porta, Michael deve ter se perguntado se eu era a mesma mulher que ele havia visto no domingo anterior. Saímos para jantar naquela noite e passamos a nos encontrar todos os fins de semana nos meses seguintes. Quando combinamos de sair para jantar durante a semana, percebi que a coisa estava ficando séria. Eu gostava especialmente de ir à igreja com Michael nas manhãs de domingo. Depois do culto, saíamos para almoçar e conversávamos a respeito dos ensinamentos da Bíblia e daquilo que Deus estava fazendo em nossas vidas a cada semana. Quando orávamos juntos, aproximávamos-nos cada vez mais um do outro, sempre buscando aprender quais eram os caminhos de Deus e descobrir os seus planos para a nossa vida. Depois de quase um ano de namoro, Michael pediu-me em casamento. Não precisei pedir um tempo para pensar, pois já havia orado muito sobre aquela possibilidade. Deus, que se cumpra a sua vontade perfeita a respeito de nosso relacionamento. Eu orava dia após dia, depois de todo aquele tempo para nos conhecermos. Michael, precisamos conversar, eu disse corajosamente. Há algumas coisas que fiz no passado e nunca contei a ninguém. Confessei-lhe tudo o que havia feito no passado, porque queria que o nosso relacionamento fosse totalmente sincero, apesar do risco que ocorria. Quando terminei, seu ar de preocupação transformou-se num sorriso. É só isso? Ele perguntou. E você acha pouco? Perguntei sem acreditar. Ele, porém, não fez caso de nada daquilo. Depois que nos casamos, tivemos de resolver muitos problemas. Felizmente não eram problemas entre nós, ainda, mas cada um de nós estava lidando com as cicatrizes do passado. E o casamento trouxe à tona todas aquelas coisas. Michael nunca sofrera maus tratos na infância. Teve uma família maravilhosa, mas sua mãe, de quem eu gostei desde a primeira vez que vi, contou-me que havia sido uma mulher dominadora e com expectativas muito altas, praticamente impossíveis de serem alcançadas por Michael. Contou-me que havia cometido erros como mãe. Fui muito dura com ele quando era pequeno, ela me confessou ternamente certa tarde. Seus olhos castanhos grandes, expressivos, estavam cheios de dor e remorso. Mostravam a culpa que atormenta qualquer pai ou mãe que descobre ter errado com um filho.
Ele nunca se sente à altura de minhas expectativas e a culpa é minha, disse ela e deu um longo suspiro. Michael é um bom homem e um marido fiel, eu disse, para encorajá-la. Os problemas do passado são reais, claro, mas ele está superando cada um deles. E Deus está usando estes problemas para mostrar o seu poder na vida de Michael. Não se sinta culpada, por favor. Tudo está sendo curado. Acredite em mim. Ela pareceu mais consolada, mas a preocupação continuou. A diferença entre mim e Michael era que ele sofria com a sensação de nunca se sentir à altura das expectativas dos outros, ao passo que eu sofria por ter certeza de que ninguém esperava nada de mim. Ainda me sentia desajustada, acreditando que não deveria ter nascido. Felizmente, o amor que Michael e eu sentíamos um pelo outro formou um vínculo forte, que assentou o alicerce para restaurar o que estava por vir. Aos poucos descobri que quando aceitei Jesus como meu salvador pessoal e nasci de novo para fazer parte do reino de Deus, o ato foi instantâneo, mas permitir que ele fosse o Senhor de minha vida era um processo mais lento. Ao longo do tempo, permiti que ele tomasse conta de minha vida cada vez mais. Porém, todas as vezes que pensava que havia me entregado por inteiro, descobria que só havia entregado o que eu podia. Se quisesse viver em paz e desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus, eu tinha de obedecer à palavra de Deus com essa atitude no coração. Mostra-me o que fazer, Senhor, e ajuda-me. Sempre gostei de compor canções, mas agora as letras de minhas canções falavam do Senhor. As palavras chegavam tão rápido à minha mente que eu mal tinha tempo de escrevê-las. No entanto, a emoção de ouvir minhas canções serem gravadas por artistas cristãos e saber que Deus as estava usando para o seu propósito, não conseguia apagar a sensação de que eu não merecia ter sucesso. O que eu poderia fazer para me sentir diferente? Conversava com Diana por telefone pelo menos uma vez por semana. Ela foi a melhor amiga que tive. E era triste saber que ela continuava presa às práticas do ocultismo como eu estive. Orava todos os dias para que ela conhecesse a alegria que eu encontrara. Sabia que a depressão estava tomando conta de minha amiga cada vez mais. Mas qual não foi minha surpresa ao saber que agora ela passara a sofrer de agorafobia. Não saía de casa nem para ir ao supermercado. Uma noite, voltei a conversar com Diana sobre Jesus, dessa vez com mais profundidade. E ela aceitou Jesus enquanto conversávamos. Convidei-a para ir à igreja comigo no domingo de manhã e ela aceitou. Chorou durante o culto inteiro, da mesma forma que eu chorei nas primeiras vezes. A partir de então, Diana não conseguia permanecer longe da igreja. Absorvia a Bíblia como uma esponja. Depois de um tempo, ao ver as mudanças extraordinárias na vida da esposa, uma delas, a cura da agorafobia que a atormentava, o marido começou a frequentar a igreja e aceitou o Senhor como seu Salvador. Diana e eu orávamos juntas pelo telefone 3 vezes por semana. Nossas orações foram uma dádiva de Deus para nós duas. Embora eu estivesse presenciando o acontecimento de coisas boas, continuava a lutar com a depressão. E, curiosamente, ela parecia aumentar de intensidade. Todas as manhãs, quando eu acordava, os pensamentos me atormentavam com planos de suicídio, como se fosse um mau hábito do qual não conseguia me livrar. Não me envergonhava de pedir orações na igreja, mas ainda assim a depressão não desaparecera, apenas abrandara um pouco. Eu não entendia porque aquele sentimento de falta de motivação para viver não desaparecia.
mesmo depois de ter recebido o dom da vida eterna e o perdão total de Jesus, de ter um pastor que me ensinava tudo sobre Deus e a Bíblia, um marido que me apoiava e segurança financeira suficiente para não correr desesperada atrás de emprego para sobreviver. Mas qual era o meu problema? Faltava alguma coisa em mim, como no caso de minha mãe? Ainda tinha medo de acabar louca igual a ela. Se eu possuía tudo para ser feliz e continuava deprimida, se possuía tudo para viver e continuava com pensamentos suicidas, que esperança eu poderia ter? Se Jesus era a resposta para todas as minhas necessidades e não conseguia me ajudar, quem poderia? Como os pensamentos suicidas aumentaram, Michael insistiu para que eu ligasse novamente para o escritório de aconselhamento da igreja. Para mim, era vergonhoso marcar entrevistas com tanta frequência, mas o pessoal não se sentiu desencorajado. Fui conduzida ao escritório do pastor auxiliar e contei-lhe sobre a duração e a gravidade de minha depressão. E também sobre os pensamentos suicidas, que não desapareciam. Depois de pensar por um instante, ele disse: "É melhor você conversar com Mary Ann." Mary Ann era a esposa de pastor e membro do grupo de aconselhamento bíblico da igreja. Tinha profundo conhecimento da palavra de Deus e muita fé para orar por pessoas com problemas emocionais e vê-las curadas. Conhecia o meu problema a fundo e provou ser um instrumento mais poderoso de Deus para a libertação que conheci. Entrei no escritório dela e sentei-me na cadeira do outro lado de sua mesa. Mary Ann levantou os olhos de seus papéis e deu-me um largo sorriso. Ao ver seu rosto bonito, que demonstrava inteligência, compreensão e cordialidade, senti-me confortável para confessar-lhe meus problemas e a história de meu passado. Ela ouviu por longo tempo, movimentando a cabeça positivamente e aparentando não estar nem um pouco chocada com o que eu dizia. "Você necessita de libertação, Storm", ela disse com firmeza quando terminei de falar. "Conhece o significado de libertação?" Sacudi a cabeça. Já tinha ouvido falar a palavra, mas sem a entender. Não se assuste com a palavra libertação. Trata-se de um processo para ser tudo aquilo que Deus planejou para você. A libertação elimina toda a destruição e escravidão da vida da pessoa para que o verdadeiro eu emerja. Muitas pessoas têm medo da libertação porque acham que ela as mudará. Mas a libertação não muda ninguém. Ela solta as amarras da pessoa. Mary Ann prosseguiu: "Estou falando de opressão, não de possessão. Há espíritos que se prendem às pessoas, entram na vida de qualquer um por obra do diabo, que tem permissão para influenciar nossa vida por causa de nossos pecados. Temos a responsabilidade de orar pela libertação de qualquer opressão que atormente você. Medo, pensamentos suicidas ou qualquer outra coisa. A libertação é semelhante à salvação, porque também não a merecemos. É uma dádiva de Deus para nós. Porém, em 2 Coríntios, consta que Jesus continuará a libertar você." E concluiu: "Penso que você deve jejuar e orar e voltar aqui na próxima semana para ver como Deus quer agir em sua vida. Alguns tipos de libertação só ocorrem por meio de oração e jejum." "Jejum?" perguntei assustada. O pastor Jack já havia falado de jejum numa de suas pregações. Aliás, a igreja toda deveria jejuar às quartas-feiras. Entendi que o pastor Jack estivesse se referindo aos líderes da igreja, aos presbíteros e aos mais espiritualizados. Com certeza não estava se referindo a mim. Sim,
Existe um tipo de libertação que não ocorre em nossa vida sem oração e jejum, Mary Ann explicou. É um ato de negar a si mesmo e colocar Deus em tudo em nossas vidas. Isaías diz que a finalidade do jejum é romper os laços da iniquidade, aliviar os fardos pesados, libertar os oprimidos e quebrar todos os julgos. Jejum, claro, eu disse com hesitação, sem querer revelar a preocupação de que pudesse morrer durante a noite se dormisse sem jantar. Por quanto tempo? Perguntei ansiosa. Você deve parar de comer no domingo e voltar aqui na quarta-feira às 10 horas. Ela disse confiante. Só vou tomar água durante esse tempo? Sim, só água. Você não tem nenhum problema físico que a impeça de jejuar, tem? Não, respondi, tentando pensar em alguma coisa. Veja bem, durante esse tempo, você deve orar muito. Peça a Deus que Ele traga à mente todos os pecados que cometeu, todas as práticas com as quais se envolveu e faça uma lista de tudo. Traga a lista na próxima semana. Vou escrever dia e noite, pensei horrorizada. O que você vai fazer com a lista? Perguntei, tentando disfarçar a preocupação. Depois que você tiver confessado tudo, vamos orar. Então você vai rasgar a lista e jogá-la fora. Está bem, eu disse, com tanto alívio que ela riu com simpatia da minha reação. Saí do escritório de Mary Ann cheia de esperança de que Deus faria algo por mim. O jejum pareceu-me uma aventura e fiquei satisfeita por ter sido forçada a fazê-lo. Os primeiros dias de jejum não apresentaram nenhum problema. Trabalhei minha lista e tomei água todas as vezes que o estômago doía de fome. Na quarta-feira de manhã, enquanto me aprontava para me encontrar com Mary Ann, ela ligou para dizer que estava doente e que teríamos de adiar o nosso encontro por mais uma semana. Minhas esperanças ruíram no mesmo instante. Percebi que ela estava com os pulmões congestionados e mal conseguia falar. Pedi-o desculpas e entendi, claro, mas em vez de considerar aquilo um ataque do inimigo sobre o corpo de Mary Ann, acreditei na mentira do inimigo de que eu nunca seria libertada. Isso nunca vai acontecer, ouvi a voz dentro de minha cabeça dizer. Você sofre dessa depressão há pelo menos 20 anos e nada vai mudar. Foi estupidez sua esperar que mudasse. Na semana seguinte, a depressão tornou-se tão intensa que quando Michael não estava em casa, eu passava horas deitada, completamente exausta. Mary Ann instruiu-me a jejuar de novo da mesma forma que havia feito na semana anterior. Apesar de ter perdido a esperança de conseguir alguma coisa, decidi jejuar. Seguiria as instruções de Mary Ann e deixaria que ela descobrisse por conta própria que nada mudaria. Na manhã do terceiro dia do segundo jejum, levantei exausta e me vesti, meio que esperando o telefone tocar e o compromisso ser cancelado, mas ninguém ligou. Pouco antes de eu sair, Michael e eu oramos para que Deus fizesse um milagre. Assim que entrei no escritório de Mary Ann, fomos direto ao assunto. Antes de tudo, ela me fez renunciar a todo o meu envolvimento com o ocultismo e citar especificamente cada prática. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Ela leu na Bíblia em Isaías 47:13. Procurou outra passagem e continuou a ler. Não permitam que se achem alguém entre vocês que pratiquem feitiçaria ou façam encantamentos, que seja médium ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância
de quem pratica essas coisas, dito em Deuteronômio 18, de 10 a 12. Aquilo que a Bíblia dizia sobre o ocultismo era bem claro. Quem anda nesses caminhos não pode andar com Deus. Lembrei-me de ter ouvido o pastor Jack dizer: o ocultismo é real em seu poder, mas errado em sua origem. Seu poder vem do reino das trevas. A princípio, eu não quis acreditar que aquelas práticas fossem erradas, pois sempre pensara nelas como forma de me aproximar de Deus. Mas acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus disse que aquelas coisas eram erradas, estava disposta a abandonar o meu envolvimento com elas. No entanto, por falta de completo despertamento espiritual, nunca havia pensado em romper verbalmente os meus laços com o reino das trevas. Para mim, bastava parar com aquelas práticas, mas estava errada. Eu havia andado nos caminhos do mal e nunca pensara em identificar e romper o seu poder sobre a minha vida. Quando Mary Ann leu as passagens da Bíblia, percebi que deveria fazer exatamente aquilo. Ela me instruiu a renunciar a cada prática especificamente, e foi o que eu fiz. Quando eu terminei, Mary Ann orou para me libertar de todas as minhas práticas do ocultismo, das falsas religiões e de meu envolvimento com o reino das trevas. Em seguida, peguei minha lista de erros cometidos e apresentei-os ao Senhor. Confessei-os como pecado e pedi perdão a Deus. Depois, Mary Ann instruiu-me a confessar minha dificuldade em perdoar. Deus, confesso minha dificuldade em perdoar mamãe. Eu a perdoo por tudo o que me fez. Eu a perdoo por não me amar. Ajude-me a perdoá-la completamente. Comecei a chorar, em parte por causa do alívio de ter sido libertada do fardo pesado do fracasso, da culpa e da dificuldade em perdoar que eu carregava havia tanto tempo. Senti a presença suave e restauradora do Espírito Santo me envolvendo. Mary Ann chamou a esposa de outro pastor para orar a última parte com ela. Sentei-me na cadeira e elas impuseram as mãos sobre mim e adoraram a Deus por vários minutos. Permaneci de olhos fechados e tive a sensação de que o telhado da pequena sala estava se elevando com a alegria da adoração das duas mulheres. Elas se dirigiram aos espíritos, um a um, que haviam me atormentado ou exercido pressão sobre a minha vida. Mencionaram o espírito de futilidade, desespero, medo e rejeição, bem como espíritos de suicídio e tormento. Eu não estava possuída por demônios, mas aqueles espíritos haviam me oprimido nos pontos onde lhes concedi espaço por ter sido desobediente aos caminhos de Deus. Enquanto elas oravam, sentia a manifestação física da depressão ir embora, como se um fardo enorme tivesse sido levantado de meus ombros e de meu peito. Algo que pareceu uma luz no fim de um túnel comprido e escuro brilhou de tal forma que quase tive de cobrir os olhos. Seria a ausência de trevas ou a presença da luz? Eu me perguntei. As duas, concluí. Será que as trevas voltariam pela manhã? Se sim, voltaria para falar com Mary Ann. Quando sentiu que a opressão havia sido finalmente rompida, Mary Ann soltou a minha cabeça e colocou as mãos sobre os meus ombros. Começou a falar, não com a poderosa voz de autoridade que usara para orar a respeito da opressão contra a qual eu guerreava, mas num tom suave, quase angelical, de uma mensagem profética de Deus, uma mensagem que mudaria a minha vida para sempre. Minha filha,
Você passou a vida inteira trancada num armário. Primeiro fisicamente, depois emocionalmente. Mas eu tenho as chaves. A voz era de Mary Ann, mas eu sabia que a mensagem vinha do Senhor. Jesus tinha a chave para abrir os lugares em mim nos quais eu havia sido prisioneira a vida toda. Eu a libertei, mas estou lhe entregando as chaves. A palavra continuou. Todas as vezes que senti que o inimigo está tentando trancá-la novamente, use as chaves que lhe dei. Em seguida, virou-se para a Bíblia aberta em cima de sua mesa. Deus também me indicou uma passagem em Isaías 42 para lhe entregar. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Olhando para mim, ela disse: sei que o Senhor mandou que eu lhe desse essa passagem, mas não tenho certeza do que o em dobro por todos os seus pecados significa para você. Sei exatamente o que significa, eu lhe garanti. Sempre achei que pagara em dobro por tudo o que fizera de errado. Sempre acreditei que a vida fora 2 vezes mais dolorosa e difícil para mim do que para qualquer outra pessoa. Deus está dizendo que não preciso mais pensar nisso. Os tempos de sofrimento chegaram ao fim. E as consequências dos meus pecados foram pagas. Quando tudo terminou, minhas forças estavam exauridas. Com um grande e carinhoso sorriso, Mary Ann abraçou-me e disse: Deus agiu em seu favor hoje, Storm. Você vai se sentir uma nova pessoa. Já me sinto, exclamei, com a sensação de que uma tonelada de peso morto tivesse sido retirada de cima de mim. Senti-me renovada. Sei que pode parecer uma pergunta estranha prosseguir, mas vocês não acham que devo mudar de nome? Quando criança, eu detestava as brincadeiras por causa dele. Apesar de ser um nome do qual as pessoas se lembram, sempre quis ter um nome comum. Agora que sou uma nova pessoa, não deveria ter também um novo nome? Marianne replicou imediatamente: não. Creio que você deva manter seu nome e deixar que ele seja testemunho da obra de Deus em sua vida. Você saiu de uma infância tempestuosa, mas Deus acalmou as tempestades de sua vida. Sempre que alguém questionar seu nome, use a pergunta como oportunidade para falar da bondade de Deus. Abandonei o assunto de uma vez por todas, pois sabia que aquelas palavras procediam de Deus. Agradeci às 2 poderosas guerreiras de oração e me despedi delas com um abraço. Ande na liberdade plena que Deus lhe concedeu, Mary Ann instruiu. Leia a Bíblia e ore todos os dias. Vá à igreja sempre que puder. Isso lhe dará uma armadura forte para protegê-la do inimigo que tentará recuperar o território de sua vida que foi tirado dele. A obra que Deus realizou não poderá ser facilmente desfeita, mas o inimigo pode tentar destruir essa obra, fazendo-a duvidar e ter medo outra vez. Não permita que isso aconteça. Saí do escritório de Mary Ann, aturdida e quase entorpecida. No caminho de volta para casa, tentei lembrar tudo o que havia acontecido. Havia saído de casa sem muita esperança. Acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa por mim, mas não sabia se Ele iria fazer. Apesar de ter sentido a presença dele durante todo o processo, não fazia ideia do significado de tudo aquilo em minha vida. E de que chaves Deus estava falando. Ainda me perguntava se toda aquela ansiedade e depressão não voltariam na manhã seguinte.
Michael não estava em casa quando eu cheguei. Comi uma fruta, minha primeira refeição depois de 3 dias, e fui para a cama. Michael chegou algumas horas depois e acordou-me de um sono profundo. Conte-me como foi seu encontro com Marianne. Havia preocupação em seu semblante. Os tempos haviam sido difíceis para ele também, mas minha paralisia emocional me cegara, impedindo-me de enxergar o efeito sobre ele até então. Na metade de minha narrativa, ele me interrompeu. Seus olhos estão completamente diferentes. Não há medo nem preocupação neles, apenas paz. Acordei na manhã seguinte sem nenhum sintoma de depressão. Nada de pensamentos suicidas, nem pressão no peito, nem medo do futuro, nem ansiedade. Aguardei o dia inteiro, mas nenhum deles voltou. Dia após dia, nada disso aconteceu. Nunca mais voltei a ter aqueles sentimentos paralisantes. Não estou dizendo que a depressão nunca mais voltou, porque seus sintomas aparecem de vez em quando na minha vida, mas ela nunca mais exerceu controle sobre mim. Aprendi o significado das chaves. Aos primeiros sinais de depressão, eu recorria a Deus e usava as chaves que Ele me deu para vencê-la. Lembrava-me das palavras de Jesus em Mateus 4,16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Esta sou eu. Vivi no vale da sombra da morte. Sofri durante anos imaginando que nunca conseguiria sair dela. Aceitei aquela grande mentira, mas agora a luz do Senhor Jesus, e Ele é a única luz verdadeira, raiou sobre mim e nunca mais seria a mesma. Sinto isso, sei disso. Eu me dei conta de que muitas pessoas sofriam de depressão por causa de um desequilíbrio químico e necessitavam de tratamento médico para fazer o equilíbrio voltar. Cuidadosamente, eu fazia a distinção quando conversava com outras pessoas a respeito do que acontecera comigo. Dizia que Deus poderia curar a depressão delas também, mas eu não queria que abandonassem o tratamento enquanto o médico não lhes dissesse que estavam curadas. Tomar remédio não é sinal de falta de fé, como algumas pessoas dizem. Eu as tranquilizava. Deus nos dá os médicos e também os remédios. Pensava todos os dias no que acontecera comigo. Entrei naquele escritório de aconselhamento sabendo que Jesus é o meu Salvador, mas saí de lá sabendo que Ele também é o meu libertador. Vi o poder da oração e do jejum e me perguntava o que mais Deus deseja fazer em minha vida e na vida dos outros.